projeto genocida de Bolsonaro, ele não é apenas um projeto que colocou o povo brasileiro no caminho da morte, isso por si só já é gravíssimo, mas teve muita gente que ganhou dinheiro com essa estratégia. E que eu quero, e acho que a CPI for a fundo consegue descobrir, que muita gente que ganhou dinheiro, ao mesmo tempo, financiou o bolsonarismo para manter essa estratégia. Para a gente mostrar claramente os atos de corrupção, de mamata que existiram em relação a isso. Então eu tinha uma expectativa, por exemplo, que no depoimento de ontem o ex-ministro deixasse mais claro, quando ele fala o seguinte, ó, tinha um comitê paralelo. Ele sabe quem são as pessoas do comitê paralelo, então eu quero saber quem são esse comitê paralelo. Ele disse que participou de uma reunião, foi chamado lá no terceiro andar, eu que fui ministro do Lula na coordenação política, sei que o terceiro andar é onde fica o gabinete do Palácio do Planalto, né? Foi chamado para uma reunião lá, para tratar de uma série de pessoas convencer o Bolsonaro a fazer o decreto para mudar a bula da Anvisa. Nós queremos saber quem estava nessa reunião. Eram só médicos e médicas? Eram empresários, produtores dos medicamentos? Eram os mesmos médicos que depois saem fazendo propaganda por aí desse tratamento e são financiados por quem essa propaganda? Quais são as agendas do presidente da República, do ministro da Casa Civil, do ministro da Saúde, de outros ministros envolvidos nesse comitê paralelo? Quem eles receberam 3, 4 dias antes da reunião, depois? É isso que a CPI pode fazer, Mauro. Ela tem instrumentos para fazer e que, por exemplo, o dia a dia da Câmara a gente não tem instrumentos para fazer. Eu quero citar um exemplo. A gente descobriu aqueles 8 milhões de testes encalhados, né? O ministro Planalto falou ontem que ele organizou a compra de 24 milhões de testes e esses testes ficaram encalhados no galpão do aeroporto de Cumbica. A gente descobriu isso em outubro do ano passado, teve uma matéria, convocamos o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi lá e falou o seguinte, não, isso aí foi responsabilidade de quem comprou antes. E a gente não tinha mais instrumentos para investigar isso. Mandamos até para o Tribunal de Contas da União. A CPI tem esses instrumentos. Então, ela pode requisitar os contratos, perguntar as notas técnicas, indução disso, pode reconvocar de novo o Mandetta, o Taixe, para perguntar sobre isso. Tem que preparar isso no questionamento que o Pazuello vier, porque eu acho que nós tem uma coisa que já está muito consolidado na política, inclusive na academia, com o artigo, né, um estudo feito pela professora Deise Ventura sobre várias medidas que Bolsonaro tomou ou que o governo tomou que criaram obstáculos para a condução da pandemia. Então não foi só incompetência e ignorância, tem uma decisão estratégica desde o começo de deixar as pessoas se infectarem. A CPI pode trazer mais elementos sobre isso, mas a CPI pode dar um passo além. Na minha opinião, tem que dar. E mais ninguém consegue dar esse passo porque não tem os instrumentos de investigação, que é descobrir que muita gente ganhou dinheiro com isso. E eu quero ver que muita gente ganhou dinheiro também são aqueles que financiam o bolsonarismo. Semana passada, só para concluir aqui, Mauro, saíram 5 caminhões do CEAGESP aqui de São Paulo, andaram centenas de quilômetros para ir fazer disputa política em Araraquara, levando hortaliças, tudo dizendo que iam salvar a cidade de Araraquara, que estava em fome por conta do lockdown. Quem financia uma ação como essa? Né? Que é, pelo governo federal, dito como uma ação para enfrentar a Covid-19. Usa o CEAGESP, que é um órgão federal, usou o Exército. Quem financiou os caminhões? Quem está financiando isso? Então, eu acho que tem um trilho que é aonde tem interesse financeiro por trás, e tem corrupção, porque tem corrupção de agentes públicos, pode ter propina, pode ter mamata, pode ter financiamento para o bolsonarismo, essa CPI precisa ir atrás também, para que a gente possa descobrir. Acho que você está trazendo um elemento novo, realmente. Seguir a pista do dinheiro. Porque não é só uma articulação, você está trazendo uma questão muito interessante, que é a articulação política por si só não se sustenta. Essa articulação política está linkada com uma articulação de ganho financeiro com a morte dessas 411 mil pessoas. Né? E tem que trazer isso à tona, sim. Dessa reunião a que você fez menção, nós já sabemos que o Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, sem que tivesse nada a ver institucionalmente com o assunto, participou da reunião, deve ser chamado para depor
na CPI. Outro que participava das reuniões lá, sem ter nada a ver com isso, é o Fábio Van Garten, que agora está abrindo fogo contra o Pazuello. Mas é isso. Quem são? Porque já dá para entender, a gente vê por essa articulação lá do Renan Filho, um dos filhos do Bolsonaro, do Renan Bolsonaro, que tem muito empresário com trânsito livre ali no Palácio do Planalto. Muito, tá na cara isso. Então, acho que você traz uma questão realmente fundamental. Helenira, tua vez de interrogar nosso parlamentar aqui. Não, só uma coisa para esclarecer, as pessoas talvez não saibam. Padilha trouxe algumas questões importantes, que assim, a CPI tem poder de polícia, gente, tá? É diferente de uma comissão qualquer. Então, a CPI, quando ela convoca alguém, não tem conversa. O Pazuello deu essa enrolada, mas ele vai ser obrigado aí. A polícia legislativa vai até a casa do Pazuello. Pode ser general, marechal, pode ser quem for, né? Ele tem que ir depor. E ela pode requisitar documentos, de fato. Ela tem esse poder, ela tem muito poder, uma CPI. Muito poder. Não tem poder de colocar na cadeia, mas tem muito poder de investigação. Até, Mauro, só antes, ela tem poder de prisão se alguém que for depor, alguém que estiver depondo, por exemplo, uma testemunha que mentir, testemunha não pode mentir. Se ele mentir durante o depoimento e for detectado isso durante a hora, qualquer parlamentar pode, inclusive, declarar a prisão, e aí o presidente da CPI tem que acatar, ela tem poder de prisão, e ela pode quebrar sigilo bancário também, né? Esse é um poder fundamental, ela pode descobrir contas, sigilo bancários, contas aqui, pode solicitar contas internacionais em cooperação com os outros países, então tem muito poder, como você falou. Isso aí não, é verdade. Ela não vai ter o poder de condenar o Bolsonaro a 10 anos de prisão, mas é isso. Prisão em flagrante para crimes que sejam cometidos ali no ambiente da CPI ou para quem se recusar aí, ela pode. E o Padilha traz um outro elemento. Enquanto a gente está assistindo o que está acontecendo lá na frente, aqui embaixo está rolando quebra de sigilo, requisição de documentos. Então, tem muita bomba que vai aparecer mais para frente que estão sendo construídas em sigilo. Fala, Elenira. Então, você sabe, Alexandre, que eu chamo isso, eu acho que é um conglomerado, assim, tem um crime, né? Aí existem os mandantes, os executores, os cúmplices, e eu acho que você está procurando o que eu chamo dos mandantes.